E um salve para você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense responsável por este canal, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo. Este é o segundo do dia, o Almoço com TF, logo cedo às 3 da manhã, olha, 3 da manhã, hein? Nós já tivemos o primeiro vídeo do dia, caso você não tenha visto ainda, ele fica aqui disponível durante a eternidade aqui no canal. Eu falei ali sobre Keisuke Honda, se ele é um jogador omisso, se essa ausência dele é cultural ou se ele é um banana. A palavra certa é essa. Falei sobre isso a respeito do japonês, do Keisuke Honda, no nosso giro de notícias. Também trouxe os gols do futebol masculino, do sub-20 masculino, e também a Débora Rocha deu a sua visão a respeito do jogo. Então, se você não viu o giro de notícias, veja outro conteúdo aqui do canal do TF. Neste momento, no Almoço com TF, vou tratar sobre 2 temas. Primeiro, Ramon Dias chega na próxima segunda-feira. Os jogadores até já foram comunicados que ele chegará na próxima semana. Vai mudar alguma coisa? Não sei, sinceramente. Além disso, Kalu encaminha-se para ser outra contratação que vai entrar no rol das piores do Botafogo. Mas no começo, todos nós, até eu fiz dancinha, eu não vou me eximir de responsabilidade, o torcedor comemorou, todo mundo estava esperançoso no Salomão Kalu. Mas, dentro de campo, ele está sendo um fiasco e eu apurei algumas coisas também a respeito do jogador marfinense, que ele tem 17 partidas para mostrar alguma coisa. Caso contrário, tchau. Kalu deve ir embora no mês de fevereiro, depois do Campeonato Brasileiro. Existe uma cláusula que provavelmente o novo presidente do Botafogo, quem estiver comandando o futebol, que é o do Césio Melo no caso, como presidente, e também os comandantes do futebol, eles devem fazer ali por valer essa cláusula e rescindir o contrato do jogador marfinense. Então esses são os temas do nosso Almoço com o TF. Já peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe aí em seus grupos do WhatsApp. Estou aqui todos os dias trazendo conteúdos para vocês, torcedores botafoguenses, não importa a fase boa, fase ruim, o meu amor pelo Botafogo ele não diminui. Eu vou estar aqui, não importa onde, mas sempre trazendo informações do Botafogo, porque eu não sou modinha, eu sou torcedor do Botafogo, não importa em que momento. E tá em má fase, vou desistir. Na boa, eu não desisto do Botafogo nunca, por mais que ele me irrite, por mais que ele me deixe brabo, por mais que ele me deixe revoltado, por mais que ele dê vontade da gente xingar tudo e todos. Mas como eu amo o Botafogo e o que a gente ama, a gente não deixa de lado, estarei sempre aqui trazendo informações para vocês. Não importa para quantas pessoas, mas eu estarei aqui sempre tentando trazer o melhor conteúdo do Botafogo. Vamos aqui aos temas. Primeiro eu falo sobre Ramon Dias. Essa informação surgiu ontem com o jornalista Gilmar Ferreira, que o treinador argentino chegará no Botafogo na próxima terça-feira. Aí você começa a se perguntar: o Botafogo se deu ao luxo de ter em 3 partidas um auxiliar técnico. A gente vê que o Emiliano Dias estava mais perdido do que tudo, né? Estava mais enrolado que papel higiênico, se é que a gente pode falar isso. E o Botafogo não conseguiu, em nenhuma dessas 3 pelejas em que o jovem treinador, auxiliar técnico do treinador, filho do treinador, esteve à beira de campo, vencer. Teve ali um brilhareco durante um tempo contra a equipe do Red Bull, e depois foram 4 tempos horrorosos. 5 na realidade. O segundo tempo contra o Bragantino, os 2 contra o Fortaleza e os 2 de ontem. Mudou a equipe toda, fez algumas alterações, porém na armação do time viu que ele deu para entender que ele não conhece nada do elenco. Por exemplo, colocou o Renteria entre linhas, algo que o Paulo Autuori já tinha tentado e não tinha dado certo, o Bruno Lazzaroni também tinha tentado e não tinha dado certo, tanto é que o pedido da contratação de um outro volante foi por causa disso, que o Renteria não funcionava como primeiro jogador, como primeiro volante, já que ele não guarda a posição. Aí deu no que deu ontem, o primeiro tempo em que o Botafogo tomou um vareio de bola, não conseguia trocar 3 passes, aliás, um passe, né? 2 passes. Era um passe e chutão, E no segundo tempo ele colocou algumas peças e o Botafogo fez um segundo tempo nota 2. O primeiro tempo foi nota -10 e o segundo tempo nota 2. Acabou sendo derrotado e agora no próximo sábado, sem ser este agora, o outro enfrentará o Flamengo. Isso mesmo, clássico no estádio Newton Santos,
onde o Botafogo não tem mandado bem, né? O Botafogo tem tido péssimos momentos em sua casa. Outro detalhe, a partir do momento que o técnico, né, o Ramon Dias, comandar a equipe, a gente espera que algumas coisas mudem, principalmente o vestiário. A experiência dele pode ser fundamental nesse momento. Ele está treinando a equipe à distância, quem está ali comandando as atividades são seus auxiliares, e isso pode mudar alguma coisa quando ele chegar ao Botafogo, né? Nesse momento, ele não está, vê virtualmente, sabe das coisas, mas ainda ele não teve contato com os jogadores. Pela sua experiência, de repente, ele olhando nos olhos, dá para saber, ele sentir qual jogador quer, qual jogador não quer. Neste momento, nesta reta final, os jogadores precisam querer. Não adianta, mas não dá para você querer colocar jogadores que não querem, jogadores que não têm pontinho para jogar no Botafogo. E isso que eu espero do Ramon Dias, que ele encontre, sei lá, 15, 16 peças até o final do Campeonato Brasileiro que queiram, que tentem algo. Faltam 17 partidas e o Botafogo precisa de pelo menos 7 vitórias, 8 vitórias, 6 vitórias e alguns empates para chegar ali pelo menos a 42, 43, 44 pontos. Eu acho que é o que o corte ficará mais ou menos isso ali, pelo menos uns 43 pontos, como foi o ano passado. Ano passado foi menos do que isso. O Botafogo tem que chegar pelo menos a 43 pontos para brigar. Faltam 23 pontos, 7 vitórias e 2 empates. Difícil, improvável, ainda mais pelo momento que o Botafogo vive, um time que está morto, um time que não tem entrega, um time que não tem tesão, um time que não tem vontade e que faz com que o torcedor também perca as esperanças. Ontem a sensação era essa, de torcedores que não tinham mais esperanças. Então, com a volta, com a vinda, né, com a estreia do Ramon Dias, que ele só veio aqui assinar o contrato, só veio se apresentar, participar de uma entrevista, a gente espera que as coisas mudem. Porque se nem com ele mudar, amigo, aí é só a gente esperar o pior que acontecerá no mês de fevereiro. Serão aí dezembro, janeiro e fevereiro. Serão 3 meses em que o Botafogo tem que mudar a sua vida, tem que mudar a sua história. E a gente espera que o Ramon consiga isso. Mudando de assunto, vou falar de Salomão Kalou. O jogador marfinense chegou cercado de expectativas. Era um jogador que ano passado não fez uma boa temporada pelo Hertha Berlim, mas a gente tinha aquela expectativa de quê? Jogador consagrado, jogador que ganhou Champions, Premier League, sempre teve bons números na Europa, vai chegar aqui no Brasil e vai deitar. Porém, não foi isso que aconteceu. Kalou fez 2 boas partidas com a camisa do Botafogo, grandes partidas no caso, uma contra o Vasco, depois que ele pegou o diploma, e depois anteriormente contra o Corinthians, onde ele marcou seu único gol com a camisa do Botafogo. Depois disso, o fiasco. Depois disso, ele não conseguiu desempenhar um bom trabalho. É o maior salário do elenco, é o jogador que mais ganha, e a gente vê pelo olhar do Kalou nas partidas que, sei lá, eu não vejo ele com uma cara de preocupação, parece que ele está alheio a tudo. Eu conversei com algumas pessoas hoje, perguntei, cara, o Kalou, da maneira que ele joga, ele treina, ele tem treinado assim, e me falaram que sim, que ele nem no treinamento ele consegue mostrar algo de diferente, vem fazendo atividades normais. Parece que o Kalou sentiu. Parece que na cabeça dele ele iria chegar aqui no futebol brasileiro, iria deitar, e viu que não foi assim. Isso foi uma surpresa para ele e para todos nós torcedores. A gente via no Kalou uma expectativa e uma chance, tanto é que ele foi recepcionado como um ídolo, ele foi recepcionado como um cara que poderia mudar. Faltam 17 jogos para ele. E ele precisa, nessas últimas partidas, mostrar que o Botafogo pode ficar com ele no ano que vem. Sem contar que, no seu contrato, existe uma cláusula de renovação, que ele pode ficar até o final do ano que vem, teria um gatilho para um aumento salarial, caso o alvinegro queira ficar. Hoje, a chance dele sair do Botafogo ao final do Brasileirão é praticamente certa, é incrível. E se o Kalou tivesse um pouquinho também de senso, como ele não está ajudando, poderia sair também, sinceramente, até antes. Porque é um jogador hoje que não agrega nada dentro de campo. A sua partida ontem foi bizarra. Os erros que ele cometeu contra a equipe do Atlético Mineiro, se fosse um menino vindo do Sub-17, Sub-20, a gente até aceitava. Mas um cara que tem bagagem de Copas do Mundo, que tem bagagem de Champions League, Olimpíadas, Copa Africana de Nações, um cara que eliminatórias para a Copa, o cara já jogou tudo. E ontem entrou errando domínios, passes de 2 metros.
E jogou numa função que, teoricamente, é uma função boa para ele, atrás do atacante, onde ele pediu para jogar como segundo atacante e não rendeu. Pegava a bola para ir no 1 contra 1, não acertava. Tentava um passe e não acertava. Parecia um ex-jogador. Não parecia um atleta profissional. O Kalu está chegando, está entrando naquele hall das piores contratações da história do Botafogo. Ele está das maiores decepções. Porque a sua contratação a gente não pode falar 90%, 80% dos torcedores botafoguenses aprovaram. Agora vai ser fácil a gente falar assim, lá, eu não queria. Agora vai aparecer um monte de gente falando que não queria. Mas quando ele chegou, 80% queria o Kalu, ficou feliz, rolaram hashtags, rolaram invasões. O torcedor queria a sua contratação. Não adianta a gente falar o contrário. Mas ele entrará no hall das contratações mais decepcionantes da história do Botafogo. De quem a gente esperava muito, de quem a gente torcia, de quem a gente tinha uma ansiedade e dentro de campo não mostrou nada. Eu, sinceramente, deixei de acreditar. Tinha uma esperança que depois dessas partidas em que ele ficou ausente para se recondicionar fisicamente, ele poderia mudar. E isso não aconteceu. Ele não mudou, não ganhou mais confiança, não está agregando no vestiário, é um cara que o grupo gosta, isso eu não posso negar, o grupo gosta, pelo que eu conversei, é um cara, gente boa dentro do elenco, profissional, não falta treino, faz todas as atividades, mas não está sendo um líder para tentar mudar, aí você vem o problema do idioma, que é o principal, e não vejo isso, não vejo um cara que vai chamar os jogos para ele, não vejo um cara que vai mudar o Botafogo. Hoje não tem como você colocar o Kalu como titular na sua equipe. Qualquer peça você vê como titular, menos o Kalu. Não foi titular contra o Fortaleza, fez uma partida nota 5, 4, 5 ali, dentro de que os jogadores comuns fariam, não um jogador de 350 mil reais. Vou fazer uma comparação com o Diego Souza. Diego Souza, apesar de tudo e ganhando o que o Kalu ganhava ano passado, trouxe pontos importantíssimos para o Botafogo. Opa, bateu uma porta aqui no meu prédio, não sei se vocês ouviram. Rapaz, fez pontos importantíssimos para o Botafogo. Por exemplo, contra Vasco, Corinthians, fora passes para gols. Teve algumas participações do Diego Souza que foram importantes e fundamentais para o Botafogo ficar na primeira divisão, ganhando a mesma coisa que o Kalu. E o Kalu não fez isso. A gente esperava que, no mínimo, ele superasse o que foi o Diego Souza. E ele está pior do que o Diego Souza. Isso a gente tem que parar para analisar. O que o Diego Souza entregou para o Botafogo foi melhor do que o Kalu entrega, tecnicamente. Repito, a gente não vai falar assim, contratação errada, não sei o que. Todos, cara, foi quase que unânime a sua contratação. Mas dentro de campo decepcionou. Dentro de campo decepciona. Dentro de campo não fez nada. Agora é esperar acabar o seu contrato, se ele querer ficar até o final do Brasileiro e rescindir. Porque, repito, não acredito que ele vai fazer diferença nessas 17 partidas. Espero voltar daqui a, igual eu falo, opiniões, você pode mudar. Você não pode ser cabeça dura só para manter aquilo que você falou lá atrás, você não mudar o seu raciocínio e o seu pensamento. Mas eu espero voltar daqui a 5, 6 jogos e falar, caraca, queimei minha língua, Kalu mudou e virou um craque dentro do Botafogo, é o responsável pela arrancada alvinegra. Eu espero dizer isso. Mas, sinceramente, não acredito que eu volte aqui falando sobre esse tema. Então é isso, meus amigos, um forte abraço, fiquem com Deus, tamo junto, mais tarde estarei de volta, hoje por volta das 20 horas com mais um Noite Alvinegra aqui no canal do TF. E esse Noite Alvinegra não terá notificação, então você pode voltar aqui pra gente conversar mais sobre o Botafogo Roxinha Feio, o conteúdo do canal do TF parece que é bom, tamo junto, aquele abraço, vamos fogão, pra cima deles fogão, tchau, fui!